O melancólico é o medo da rejeição. O melancólico ele é profundo, ele vive as coisas não superficial. Quando conecta com alguém, é de verdade. Quando se entrega um projeto, ele coloca ali toda a sua alma. É justamente por sentir tudo de forma intensa, né? A rejeição não é só experiência passageira, é uma ferida que demora a cicatrizar. Isso acontece porque o melancólico tem uma necessidade extremamente forte do pertencimento, né? Ele quer se sentir aceito, compreendido e valorizado. Só que muitas vezes ele sente que não se encaixa. E a rejeição reforça essa crença. Quando alguém o ignora, quando a amizade se afasta, quando um trabalho não dá certo, ele não vê isso como uma simples circunstância da vida. Ele vê como uma prova de que não é bom o suficiente. E a gente vai falar sobre isso, né? E o grande problema é que ao carregar esse medo por tanto tempo, ele começa a se proteger de formas que só vai piorar, né? E sabe por quê que eu disse isso? Dessa forma vai piorar? Por quê? Os mecanismos de defesa do melancólico contra a rejeição. Como que é isso? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Se você tem medo de ser rejeitado, provavelmente você já desenvolveu algumas estratégias para tentar evitar essa dor. Mas será que realmente essas estratégias estão te protegendo? Fica até o final que a gente vai falar, né, esses medos. Né? A primeira coisa é evitar se expor. Né? Você já deixou de compartilhar, por exemplo, uma ideia por medo de ser criticado? Já evitou se aproximar de alguém por medo de ser rejeitado? O melancólico muitas vezes prefere ficar na sua, calado, discreto, para evitar qualquer chance de se sentir indesejado. Né? Segunda coisa, né? Criar muros emocionais. O que é isso? Quando o melancólico se decepciona, ele se fecha. Ele cria um escudo e decide não mais querer confiar, não mais se abrir, não mais se arriscar. Mas essa barreira que deveria proteger, na verdade, se isola ainda mais. Por isso que não vale a pena se cobrar demais para ser perfeito. Esse, esse tópico aqui que eu quis colocar, muitos melancólicos acreditam que, se forem perfeitos, nunca serão rejeitados. Então tenta sempre ser impecáveis, não errar, agradar todos. No entanto, essa cobrança constante, ela cansa. Nunca traz o resultado que você tanto espera. Né? Outra coisa importante, se contentar com pouco por medo de perder. Né? O medo da rejeição faz com que o melancólico aceite amizades tóxicas ou ruins, relações péssimas e oportunidades que não valoriza. Ele prefere permanecer em algo ruim, muitas vezes, né, do que arriscar a solidão. Né? Essas atitudes que eu disse anteriormente parecem proteger, mas no fundo elas sempre alimentam ainda mais a sua insegurança. As consequências desse medo na sua vida é: o medo da rejeição não é apenas a dor emocional, ele começa a afetar todas as suas áreas da sua vida. No trabalho, pode te impedir de crescer, porque você tem medo de errar e não ser aceito pelos seus colegas superiores. Isso aqui é algo que afeta muito. E nos relacionamentos, né? Pode fazer suportar situações ruins apenas por não querer ficar sozinho, né? Na sua autoestima, te faz duvidar constantemente do seu valor, porque você mede a sua importância a partir da sua aceitação, a partir da aceitação que os outros têm, né? Mas existe um jeito de mudar essa realidade. Eu quero falar com vocês, né? Uma das primeiras coisas muito importantes no Melancólico que eu quero dizer é para você, como que você pode, né? Vamos pensar aqui, como que você pode lidar com o medo da rejeição? O medo da rejeição, ele não vai desaparecer da noite para o dia, certo? Mas você pode aprender a enfrentá-los de maneiras mais saudáveis. Quais são essas maneiras? Né? A primeira é aceitar que a rejeição faz parte da vida. Isso não é só com você, mano. Todo mundo já foi rejeitado alguma vez. O problema não é a rejeição em si, mas é a forma que você está interpretando. Por que eu digo isso? Nem sempre ser rejeitado significa que você não é bom o suficiente. Às vezes, simplesmente, não era o momento certo ou a pessoa correta. Pare de buscar a validação externa o tempo todo. Melancólico, o seu valor não depende da aceitação dos outros. Você sempre estará vulnerável. Comece a fortalecer a sua autoestima
a partir de dentro, o que você pensa sobre si mesmo, é muito mais importante do que os outros pensam. Outra coisa muito importante é aprenda a se expressar sem medo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você tem medo de dizer o que pensa, de mostrar quem realmente é. Quanto mais você treina a comunicação, mais confiante se torna. Começa aos poucos, não se esconda, né? Outra coisa que eu queria falar, não se anule para agradar os outros. Eu sei que você faz isso. Uma perfeição absurda. Você não precisa dizer sim para tudo. Nem todo mundo gosta de você. E está tudo bem, gente. Aprender a dizer não é muito bom. Por que que eu estou dizendo isso, né? Porque você está simplesmente, né, não pegando um fardo, um peso. Outra coisa importante, melancólico, é você se permitir errar, né? O melancólico tem medo de falhar porque acha que será rejeitado por não ser perfeito. Mas errar faz parte do aprendizado, né? E as pessoas que realmente gostam de você não vão te abandonar por isso. Essas pessoas vão estar ali do seu lado, né? Eu queria falar muito para você cuidar da sua saúde emocional, né? O medo de ser rejeitado tem raízes profundas, muitas vezes ligadas à experiência do passado. Por exemplo, você pode buscar por terapia, pode ser um grande passo para você entender essas feridas, né? E não sei se você sabe, eu sou terapeuta, né? Eu atendo em terapia e a gente trabalha a história das pessoas, essas feridas, né, que muitas vezes machucou. Se você quiser, eu vou deixar aqui no link para você falar com a minha secretária. Esse tema que você acabou de é, ouvir foi um tema que eu tenho um grupo gratuito dos melancólicos no meu WhatsApp e eles escolheram. Toda semana eu mando um áudio, uma carta e hoje eu gravo um vídeo para enviar para eles. Se você quer participar, é só você clicar aqui na descrição que vai ter um link para você entrar no meu grupo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado.